Bom dia a todos, né? Antes de mais nada. Na semana passada, a gente trabalhou a questão do desenvolvimento da curva de volume é, do, da nossa periodização, né? Então, a gente viu a questão da importância que existe da localização dos pontos, para daí, a partir dessa localização dos pontos, a gente aplicar as fórmulas da forma como elas podem ser utilizadas para a gente determinar as porcentagens. Então, a gente vai ter dentro dessas porcentagens aí um valor referencial do que seria o ponto a ser atingido em determinado momento do treinamento. E eu lembro que daí eu falei para vocês que a gente fez o exemplo em torno de um indivíduo sedentário, que a gente tentasse fazer depois, na hora que tivesse um tempo a mais, o cálculo em torno do que seria, por exemplo, para uma pessoa, para um que seria considerado atleta, né? Então, a gente lembrando a questão do sedentário, como a gente compreendendo esse sedentário, uma pessoa que está iniciando no esporte, né? Então, ela não precisa ser necessariamente uma pessoa sedentária, né? Às vezes ela é fisicamente ativa, mas ela está iniciando uma nova prática. Então, esse sedentário ele se enquadraria nesse ponto, a questão do iniciante, né? E aí, se a gente utilizou para ele 33% de PV1, né? No atleta a gente vai usar valor de referência para início, ou seja, o nosso ponto 1 fica em 50%, né? Então, quando a gente tem esse ponto já de 50%, a gente vai calcular os valores seguintes: PV2, PV3, PV4 e assim por diante, correto? Deixa eu só dar autorização aqui para o neguinho entrar aqui, beleza? Então, tá, mais alguém? 13, fechou. Então, a gente vai ter esse valor que antes era de 33 como de 50 agora sendo utilizado como referência. Então, se para PV2 eu pego o valor de PV1 mais aquele valor de X, né, que a gente precisa obter, a gente vai ver que não muda-se muito a questão do valor X, né? Porque o valor X ele vai sempre ser 30 semanas para melhoria, para um aumento de volume, ou seja, para um ganho de 50% no volume de trabalho. Como eu tenho 24 semanas, ou seja, a minha curva, independente de ser sedentário, de ser iniciante ou de ser atleta, ela vai subir 40%. O que muda nessa subida dela vai ser principalmente o valor de PV1. Então, se eu tinha 33 no primeiro e agora eu tenho 50, eu vou subir 50, que eu somo com 40, então a minha curva ela sai de 50 e vai para 90%. Né? Então, eu creio que nesse cálculo do PV2, né, de PV1 PV2, ele não teve lá muito problema. E aí depois é só seguir a tendência, né? Se eu tenho o meu PV1 lá, que é o 50, eu vou somar ele com o meu PV2, que foi o de 90, e vou dividir isso por 2, o meu PV3 ele vai girar em torno lá de 70%. Confirme essa conta aí para ver se eu não errei ela, né? Tá certo. Certinho, exatamente, né? E aí a gente vai fazendo essa questão lógica, né? Então, se eu tenho lá o meu PV2 que é 90, o meu PV3 que é 70, eu somo esses dois também e vou dividir por 2. Então, aí eu vou ter meu PV4. O meu PV4 que vai ser o ponto mais alto de volume até então, né? Principalmente quando a gente vai entender que ele já vai estar lá dentro de uma fase mais específica. Então, na minha fase básica, 90% acaba sendo o meu ponto mais alto de volume, que vai estar lá um microciclo antes de eu conseguir, de eu adentrar a minha fase específica. Na hora que eu entro na minha fase específica, esse volume ele começa a cair, depois ele atinge um novo pico de 80%, e daí ele vai cair de novo. Por quê? Porque o meu PV5 eu vou pegar de novo o meu PV1, né, que é de 50%, e aí eu somo com o PV4, que é de 80%,
e divido por 2. E aí eu vou ter um novo valor de 65%. Então, eu atinjo um pico, eu caio, eu atinjo um novo pico, mas abaixo daquele que foi o maior, aí eu caio de novo para 65, e esse 65 ele surge principalmente antes da competição-alvo, né? Antes da competição-alvo, né? Então aí eu consigo ter todos os posicionamentos desses pontos que vão determinar a minha curva de volume até eu chegar na competição. Aí passa a competição, eu entro na minha transição, né? E aí na minha transição, o que eu vou encontrar? Aquela questão que gira em torno da quantidade de semanas que eu tenho no meu macro ciclo, não é no ano todo, né? Então, se eu tenho 53 semanas no ano, eu subo 10%. No meu macro ciclo eu tenho 48%, então eu não vou chegar a subir 10%, eu vou chegar a subir 9%, né? Então, não é uma diferença muito grande percentual, mas é uma diferença que é importante para a gente entender o raciocínio. Eu lembro que eu respondi um aluno ontem a esse respeito, que por mais que seja 1%, às vezes meio ponto percentual, é importante que a gente entenda esse raciocínio para que não entre no modo automático, né? E a hora que você entra no modo automático, você não pensa mais. Você, não, chegou o PV6, é só somar 10%, só somar 10%, e às vezes nessa soma de 10%, você acaba fazendo com que ele fique maior até muitas vezes do que seria o ideal, né, para essa parte de transição. E aí ele acaba interferindo não nesse ciclo final de treinamento, mas principalmente no novo ciclo que pode ser utilizado esse ponto como referência, né, de PV1 daí, né? O PV6 num ciclo de treinamento novo ele acaba se tornando o PV1 do ciclo seguinte. Então a gente vai ver que se no sedentário a gente vai ter essa queda aí, né, esse acréscimo de 9% no PV1, a mesma coisa vai acontecer no PV6 da parte do atleta, né? Então, se o nosso PV1 era de 50%, ele vai virar, o PV6 fica 59%, né? Então, é essa a preocupação que tem que se ter na hora dos cálculos. Eu acho que o volume foi tranquilo, não foi tranquilo o cálculo de volume? Plim. O que é esse plim aí? Ah, sim. Eu entendo também que o ponto de volume ele foi bem tranquilinho, e agora a gente vai partir para quem? A gente vai para a intensidade, a gente vai para o choque, né? Assim, o que acaba sendo interessante de observar, e não sei se vocês já chegaram a pegar lá na plataforma também a folha que a gente tem as fórmulas, a forma de obtenção do cálculo da intensidade, né? Seria interessante vocês darem uma olhada lá e fazer o print ou o download desse material, né? Se eu não me engano, ele também está na área do aluno, disponibilizado, né? Então, o que a gente vai observar? Se a gente tinha, por exemplo, no volume, a questão da resistência muscular, a resistência aeróbica, a flexibilidade, como sendo as capacidades físicas de predominância no trabalho a ser desenvolvido dentro de um período de base, o que a gente vai encontrar na parte da intensidade? Quais seriam, por exemplo, as capacidades físicas que vocês acham que tem uma relação mais próxima, mais direta com intensidade e não volume de treino? Explosão, homem-bomba, né? O famoso Al-Qaeda, né? A potência. Potência, né? Força explosiva. Velocidade. Então, se a gente fala de potência, né, não tem como fugir da velocidade, né? A ideia de uma fase específica, de uma fase em que você vai trabalhar muito mais intensidade, você vai fazer o quê? A presença dessa capacidade física condicionante, que é a velocidade, até porque se eu quero desenvolver potência, eu já fiz uma base de força, para eu adquirir essa potência, falta quem? A velocidade.
né? Então eu faço com que surja essa velocidade. O que mais? Rola agilidade também? Velocidade, agilidade. Então, a agilidade ela acaba sendo uma capacidade física coordenativa que entra nessa questão dos aspectos técnicos que está lá na base. Então a gente começa a trabalhar essa questão da agilidade. Na verdade, a agilidade ela vai sendo permeada durante todo o processo, né? O que acaba sendo imprescindível também, quando a gente pensa em potência, a gente pensa em velocidade, né? A gente vai ver tanto potência quanto velocidade sendo capacidades físicas em que há a realização dela em curtos espaços de tempo. Você não consegue manter, por exemplo, uma potência muscular por um período muito longo, né? Normalmente a potência ela acaba atingindo um pico máximo e daí você cai. O que você quer fazer com o treinamento? Fazer com que haja uma resistência, por exemplo, de velocidade máxima ou uma resistência de força, alguma coisa desse tipo. E aí você vai ter a necessidade não só de ter aquela base aeróbica que teve anteriormente, mas agora também o desenvolvimento dessa resistência anaeróbia, né? Na corrida, a gente traduz isso muito quando a gente fala a respeito de limiares, L1 e L2, resistência aeróbia e resistência anaeróbia. Quanto maior for a minha resistência anaeróbia, mais rápido eu consigo manter a minha velocidade por um período mais longo de tempo, sem a necessidade, por exemplo, de obtenção de energia por vias aeróbias, ou seja, eu não vou ficar tão dependente do oxigênio caso essa resistência não fosse tão bem desenvolvida. Então a gente vai ter a questão da resistência aeróbia, anaeróbia, da velocidade, da potência, e aí dependendo da modalidade, a gente vai perceber, principalmente nos esportes coletivos, uma preocupação maior ainda do que nos esportes individuais na questão dos fundamentos táticos. Então, todos esses valores, eles acabam vindo também do diagnóstico, né? Então você faz uma análise diagnóstica, você faz uma avaliação física e a partir do momento que você tem essa avaliação, você tem esse diagnóstico, você consegue pegar esses valores, somar todos eles, tirar uma média e a partir dessa média você acaba interpretando eles como eles sendo o nosso PV1. PN1 agora, né? PV1 era volume, agora a intensidade é PN, né? Seria o nosso PN1. Então, a gente vai ter essa possibilidade, então, de desenvolvimento, de cálculo desse PN1. Mas, se acaso eu não tenho esses valores, qual que seria a outra possibilidade para cálculo do PN1? 30% sedentário e 45% para atleta. E vocês vão descobrir no final da aula de hoje o porquê que acaba sendo 30 para sedentário e 45 para atleta. Então, se a gente for ver na nossa periodização agora, o nosso PN1 ele vai ser de quanto? É 24 semanas, isso? Para PN1 não depende das semanas. Nós estamos falando do PN1 ainda. Vamos lá, o candango aqui. É sedentário, 30%, não é? A gente começou aqui com 33, não foi?
Então, se é 33, ele é um iniciante. Então, o nosso PN1 vai ser de 30. Beleza? Então, a gente vai utilizar o 30 como referência. Mas antes da gente fazer essa questão das porcentagens dos pontos, qual que acaba sendo o imprescindível para que a gente consiga realmente fazer os cálculos da maneira ideal? O que eu tenho que fazer antes de eu fazer as contas? Isso aí, tô vendo aí, ó. Eu tenho que fazer a localização dos pontos. Como é que eu vou fazer o cálculo, por exemplo, do PN2, do PN3, do PN4, se eu não sei onde ele está localizado, né? Então, vamos lá. O nosso PN2, ele vai ser localizado no início do 5º microciclo antes da fase específica. Olha que doido. Então, deixa eu só aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Aumentou demais. Aí. Então, a gente vai ter o nosso PN1. Esse diferente aqui. O nosso PN1 junto aqui do PV1. Nossa, acho que sobrou linha aqui agora. Ah não, tá certo. Então a gente vai ter aqui o nosso PN1 e o nosso PV1. O nosso PN2 ele fica no início do 5º microciclo antes da fase específica. Então eu tenho que achar aqui aonde que ele vai ficar. Então aqui acaba sendo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então ele vai ficar aqui, ó, depois dessa recuperação, né? E aí você vai ver a importância que vai ter essa questão da recuperação no crescimento da linha, na dinâmica que vai existir nessa curva, né, de intensidade na hora que a gente começa a calculá-la, né? Então aqui a gente tem o nosso PN2, beleza? Então aí eu vou ter que ter uma noção mais ou menos, não da quantidade de semanas que vai existir entre PV1 e PV2, mas principalmente no que diz respeito à quantidade de recuperações que vão existir entre o ponto 1 e o ponto 2. Né? Eu já vou falar a esse respeito, mas a gente já deixa em destaque aqui para facilitar o nosso processo e deixar ele um pouquinho mais dinâmico. Então a gente localizou o ponto 1, localizamos o ponto 2 e a gente vai para o ponto 3. O nosso ponto 3 ele fica no início da fase específica, né? O ponto de intensidade, a curva de intensidade, ela não é uma curva que vai ter uma predominância maior na fase de intensidade. Então esse ponto 3 aqui ele vai ser importantíssimo para isso, para indicar o momento em que vai haver essa predominância da questão da intensidade em relação ao volume no que diz respeito às cargas de treinamento, né? Então a gente vai ter aqui
o nosso ponto 3 localizado aqui no início da fase específica. E aí a gente vai, daí dentro da fase específica, localizar os outros pontos que acabam sendo essenciais dentro dessa nossa periodização. E aí o que acaba sendo importante nesse momento? A gente vai ter que localizar aonde fica o meio da nossa fase específica. Então, quantas semanas eu tenho de fase específica aqui, hein? Conseguiram contar? Conta aí, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eu tenho 18. O meu ponto 4, ele vai ficar no meio da fase específica. Ou seja, eu vou ter que contar 9 microciclos, né? Então eu tenho 5 aqui, 6, 7, 8, 9. Ele vai ficar aqui, ó, no início dessa recuperação aqui, ó. Né? Então aqui eu vou ter o meu PN4. A periodização de vocês aí vai dar doido, hein? PN4. Agora, fiquem atentos ao ponto 5. Né? O ponto 5, ele traz uma informação que, assim, se a pessoa não tá ligada, não prestou atenção, ela erra na hora do cálculo. Por quê? Porque o ponto 5 ele fica 1 microciclo antes do período de competição. Né? E qual que é o principal erro que as pessoas cometem na hora que vão localizar o ponto 5? Eles colocam o ponto 5 aqui. Mas aqui não é o período de competição, aqui já é a minha fase competitiva, a minha fase de competição, é a minha competição praticamente. O meu período de competição ele começa aqui. Então o meu ponto 5 ele fica aqui, ó. Ele fica 1 microciclo antes do início do período de competição. E não da competição ou da fase competitiva, né? Ele fica antes da competição, ele fica antes desse período, ou seja, um período antes da fase, um microciclo antes da fase competitiva. Então, isso acaba sendo importante de ficar atento, porque senão surge igual acontece lá na curva de volume, quando você vai calcular o PV6. Né? Você pega lá, eu somo 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4 e assim vai indo, né? O PV5, né? 3 com 4, 4 e assim vai embora. E aí a gente percebe que lá no ponto 5 a gente não pega o 4, a gente vai pegar lá o 1 daí como referência, né? Então a gente teve lá o cálculo do nosso ponto 5 e o nosso ponto 6 ele fica 2 microciclos antes da competição alvo. Então ele acaba sendo um pouco diferente do volume, né? O volume ele acaba indo até chegar ao período da competição, né? Até chegar à competição em si, mas a intensidade não, essa intensidade conforme vai chegando-se perto da competição, você começa a diminuir ela, né? Você faz com que haja uma diminuição nessa intensidade como uma forma de fazer com que você atinja um pico de performance bem próximo da competição e a hora que você entre na competição, você entre não desgastado fisicamente, mas também sem ter perdido muito em relação àquele pico que você atingiu durante o treinamento. E no caso da intensidade, vocês vão perceber que ao invés de 6 pontos, a gente vai trabalhar com 7 pontos. Né? E aí o ponto 7 acaba sendo mais fácil de localizar, né? Que também ele está ali no início da transição. Então, da mesma forma que o PV1 é igual à localização do PN1, o PN7 ele também se posiciona no mesmo lugar do PV6. Então, a partir do momento que a gente fez essa localização dos pontos, né, a gente vai partir para os cálculos. Né? Então, o que a gente vai ter? Para cálculo do PN2, né, o que acaba sendo... Oi? Fale, Kate. Ela falou que ela saiu do nada.
Sei lá, Parece que ela saiu. Saiu? Então tá. Mas deve voltar, já aconteceu alguma coisa. Então tá, né? Tchau. É, no ponto 2, lembra que eu grifei lá a questão da recuperação, né? Porque no ponto 2 de intensidade, a curva cresce 3%, voltou, para cada micro ciclo de recuperação existente entre PN1 e PN2. Tem que deixar bem claro isso. A gente sempre vai levar em consideração o que está entre o ponto 1 e o ponto 2. Teve um semestre aí que a curva da menina não cresceu, na verdade ela decresceu. Por quê? Porque ela pegou todos os pontos de recuperação da periodização inteira. Então ela começava com 30% e a cada 3% ela tinha que, ao invés de subir, ela acabou diminuindo. Então foi o primeiro caso de curva que ao invés de crescer, ela descia, né? Ou ela permaneceu flat, ela não subiu. Então, a hora que a gente vai lá na nossa planilha, quantas recuperações nós temos entre o ponto 1 e o ponto 2? Nós temos 4 pontos de recuperação, correto? Todo mundo conseguiu enxergar o verdinho aí? Não. Calma aí. Ah, tá, enxerguei. Tá grifado. Tá aqui. Agora eu vi. 1, 2, É o R. 3, 4. Então, se nós temos 4 microciclos de recuperação, eles corresponderão na nossa planilha a um aumento de quanto? 12? Mais 12%? Exatamente. Ou seja, o meu PN2 vai ser de quanto? Tela azul. 42? Exatamente, vai ser o meu PN1 mais essas porcentagens aí que vai subir. Então, o meu PN2 vai ser igual ao 30 mais o 12. Ah, E o PN2 vai ser igual a 42. Beleza? Então, é aqui que a gente vai começar a brincar com os cálculos. Então, a hora que eu tenho aqui, dentro da planilha, o meu início aqui, deixa eu pegar aqui, se eu consigo pegar uma bolinha mais fácil aqui. O meu início aqui em 30, deixa eu só mudar a cor dela agora também. Que essa questão da cor acaba sendo uma desgraça. Vou pegar o vermelho, tá mais fácil para mim aqui. Em 30, quem riu tá reprovado na matéria. Eu tenho lá 30, 35, 42. Parece que ela não ficou vermelha ainda direito. Ficou só a linha. Não, tá meio laranja a cor. preenchimento aqui, ó. Já acertei aqui. A aula é minha, a bola está vermelha. Beleza? Então, Até porque se não tivesse, né, professor? se não tivesse também, Não ia mudar em nada. não ia mudar em nada. Então, a gente vai perceber que, né, nesse momento nosso aqui, na nossa periodização, você pode ver que a nossa curva em si, ela praticamente ela não cresce muito no que diz respeito à intensidade, né? A intensidade dela, ela permanece... Isso aqui que judia. Ela permanece baixa. Você pode ver, a predominância ela acaba sendo no volume, a intensidade ela vai subindo aos poucos, de maneira bem leve. O acréscimo maior da intensidade ela vai surgir agora no nosso PN3, né? E o nosso PN3
ele acaba sendo bem interessante a forma de determinação dele. Por que eu falo que acaba sendo uma forma um tanto quanto interessante? Porque o valor de PN3, você não tem nenhum cálculo que você vai fazer. Então, o ponto 3, ele acaba sendo muito mais determinado de uma maneira considerada empírica do que qualquer outra coisa, né? Por que eu digo isso? Porque para a gente encontrar o valor do PN3, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que pegar o ponto de volume, né, meio como referência, né, não o PV2, mas aonde que a minha curva de volume encontra com o ponto PN3, que acaba sendo aqui, ó. Deixa eu pegar ao invés disso aqui, colocar a bolinha primeiro. Então, ó, a hora que eu olho a minha curva de volume, ela vem aqui, ela atinge o máximo do PV2 e ela começa a cair, porque ela vai encontrar com o PV3 aqui, correto? Então, aonde essa curva cruza com o ponto 3 de intensidade, é aqui que está localizado o meu PN3. E como é que eu vou saber o valor dessa bagaça aí? Eu tenho que fazer daí uma linha, traçar uma linha, pegando como referência aqui, aonde está a minha escala. Então eu traço esse segmento de reta aqui, ó, só para ter um referencial mais ou menos, uma base de quanto vai ser o meu valor de PN3, né? Se a gente pega aqui 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, aqui eu estou próximo aos 70, vamos imaginar, supõe-se então, por que eu falo que é uma suposição? Porque não existe uma precisão, um cálculo que determine realmente qual que é o valor real do nosso PN3, que ele vai girar em torno de 68%, por exemplo, né? 68%, 69%. Porque a hora que eu venho aqui reta, é o valor que fica mais próximo, provavelmente, do que seria o valor real aqui, né? Então, é esse aí que acaba sendo o nosso valor do PN3. Conseguiram entender? Deu pra? Um pouquinho melhor que a aula passada. Um pouquinho melhor que a aula passada, fico feliz. Começando a entender um pouquinho agora só. Beleza. Né? Acho que vai ficar melhor quando começar a fazer, sei lá, sabe? Quando for fazer tudo, sei lá. Quando acabar, talvez. Não, porque depois a gente vai ter que fazer tudo, né? Tipo, é melhor pra imprimir a tabelinha e tal, fazer assim certinho. Mesmo porque eu falo com a Emily já fez isso aí, eu peço pra ela me ajudar. A Emily tá ajudando você nisso? Nisso, porque ela deu mais que eu. Assim é o raciocínio, né? Tem coisa que eu entendo mais, tem coisa que ela se vai melhor, então. Entendi. Muito bom, muito bom. Isso aqui é um casal dinâmico, né? É nóis. Então, a gente viu que o nosso PN3, então, ficou ali meio que estimado, né? Vamos colocar, ao invés de supõe, estima-se. Ô, Kleber, Eu. você vai passar alguma situação de periodização para a gente montar como atividade ou vai ser direto na prova? Não, a gente vai fazer muito exercício ainda. Calma. Então tá. Né? Porque eu entendi tudo, como que monta isso, só que numa situação assim diferente, eu não sei se eu vou saber onde colocar cada fase e tudo mais.
Ah, vai. Você vai ver. Não é tão difícil assim. Beleza? É, vamos lá para o nosso ponto 4. O nosso ponto 4, ele vai se assemelhar muito àquilo que acontecia no volume. Lembra que a gente tinha lá um ponto no volume que eu dependia lá de 30 semanas para ter melhoria de 50%? Na intensidade, o número de semanas que eu preciso ela acaba sendo maior, né? No treinamento de intensidade, são necessários 60 semanas, ou seja, 60 microciclos para resultar em um ganho, né, de 50% na intensidade. Ou seja, eu preciso de 60 semanas para ter aquele famoso, ganho de 50%. Então, aí o que eu tenho que observar? Aonde que está o meu PN4? Né? Quantas semanas eu vou ter entre PN3 e PN4? E que tá fácil, né? A gente viu lá que nossa fase específica deu número par, então quando dá número par é gostoso quando dá número par. Né? A gente viu lá que a nossa fase específica tem 18 semanas e entre o PN3 e o PN4, se a gente voltar lá a contar, vai ter o quê? 9 semanas. Beleza? Só para a gente nos certificarmos disso aí, ó. Meu PN4 está aqui, eu tenho aqui, ó, o início da específica, meu PN3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 9 semanas. Olha que maravilha, olha que belezinha. Né? Então, se 60 semanas melhoram 50%, 9 semanas vão fazer com que a minha curva suba quantos por cento? Quanto que vai dar isso? Cadê o pessoal da calculadora rápida aí? %, é isso? Será? Faz a conta de novo aí. 9 vezes 50 deu 450. Dividido por 60, veja aí. É 7,5. Se for 7,5. se for 450 dividido por 60, é isso. Exatamente. E aí eu vou somar no meu valor de PN3 lá que foi estimado, que é de 68. Então eu vou ter, olha, coisa de doido, a minha intensidade partindo lá dos 30% e chegando lá no meio da fase específica em 75,5%. Né? Só para a gente ter uma noção de como que isso acaba sendo modificado conforme vai caminhando a tabela. Né? Vamos pegar aqui a bolinha de novo. Não. Então, se aqui é 68, 70, 75, ó, aqui mais ou menos. Será que é isso? É isso mesmo. Ela vai estar localizada aqui. Não gostei dessa. Ficou muito tosca. Se no semestre que vem continuar nesse sistema assim, eu vou arrumar uma daquelas
mesinha de escrever. Beleza, PN4? Tranquilo? E aí a gente vai para o PN5. O PN5, o que ele vai fazer, o nosso PN5? Ele vai usar o mesmo raciocínio do PN4, só que a gente tem que ficar atento nesse PN5. Por que eu digo que a gente tem que ficar atento? Porque ele vai ter uma semelhança no raciocínio, mas uma diferença no número de semanas. Por que eu falo que ele vai ter uma diferença no número de semanas? Se a gente voltar lá, vocês vão perceber isso, né? Vocês vão ver que entre o ponto 3 e o ponto 4 a gente acaba tendo 8 semanas, mas entre o ponto 4 e o ponto 5 a gente vai ter menos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas. Então o valor obtido no cálculo lá do número de semanas, ele vai ser diferente do valor obtido no cálculo anterior. Então eu vou ter lá 8 semanas e aí eu vou ter que fazer essa conta para entender mais ou menos o quanto que ele vai crescer. E aí adivinhe quanto que ele vai crescer. Faz a conta aí para a gente ter uma ideia aí. Vamos ver. 6,6. 6,6. Exatamente. Esse é o número. Ah, fera. Esse número é o que é cabuloso para periodização, né? Teve um semestre que deu um problema com esse número. A aluna falou que ela se recusava a escrever o número no caderno dela. Era muito religiosa, a menina falou, não, professor, esse número não posso escrever, o pastor falou que esse número não é bom, eu não posso escrever esse número no meu caderno, o que eu faço agora? Falei, então põe 6,67, pode? 6,67 pode, então tá bom então não põe a 666, põe a 667. Aí resolvemos o problema da menina. Então a gente vai pegar 5,5 e acrescentar o 666, isso vai dar 82,16. Vocês dão risada, mas é real isso, é real. Devia ter gravado o momento da aula que isso aconteceu. Então você vai ver que a nossa periodização, né, a nossa curva de intensidade, ela está crescendo de maneira promissora, né? Então ela estava aqui do 75, ela acabou indo lá para 82 no ponto 5, ó. 80, 81, 82, ou seja, ela cresceu um pouquinho mais, né? E aí, o que vocês acham? Tá bom assim ou dá para judiar um pouquinho mais? Dá para crescer um pouquinho mais dentro dessa intensidade do treino? Tem que ver se o Iago tá cansado lá, né? Você tá cansado? Né? Vocês estão falando com um olhar de atleta ou de preparador? Ela cacimba. Não, o meu é de atleta, preparador, tá, cara, foda-se. Exatamente, é esse olhar que nós temos que ter agora. Beleza? Nós estamos chegando perto da competição, então não ficou legal ainda. Fez uma shake-in, o S do Senna, professor. Pronto, a gente resolveu isso na porrada. Resolvido o problema. Fazer essa linha aí é 10 vezes mais fácil do que fazer esse negócio que você faz, cara. Fazer o quê? Fazer essa linha aí, ó, que você fez. Retinha? Aqui dá Sim. graça o negócio, perde a graça. Isso aí é chamada de linha doce. Linha adocicada. Né? O nosso PN6, o que ele vai ter de interessante no nosso PN6? A curva ela vai subir ainda mais, né? O ponto 6 é o ponto de pico, a hora que ele trabalha a intensidade máxima, aquele famoso treino vômito, acidose total, certo? É aquele treino que o atleta está chamando Jesus de Genésio, aquele que ele chora e a mãe não vê, entendeu? É aquele treino punk mesmo, porque o que você está querendo é que ele atinja o máximo possível de performance pré-competição, mas é claro que dentro dos guardados devidos níveis de intensidade para você não lesionar a pessoa, né? Mas você vai tentar mostrar para ele qual que é o limite máximo dele, né? E aí, o que acaba acontecendo? A curva
sofre um incremento, ou seja, um aumento de 4,5%, né, a cada 4 semanas. Ou seja, para cada 4 semanas que eu vou ter entre 0,5 e 0,6, a minha curva sobe 4,5%. Quantas semanas eu vou ter entre o ponto entre o ponto 5 e o ponto 6? Acho que falei 4 e 5, né? Entre o ponto 5 e o ponto 6. Quantas semanas eu tenho entre o ponto 5 e o ponto 6? Será que vai subir 4,5%? A hora que eu olho aqui, eu tenho 3 semanas só, não tenho 4 semanas. Então eu tenho que fazer aquela famosa regrinha de 3 básica, né? 4 semanas, o aumento de 4,5%. 3 semanas, a diferença vai ser quase que irrisória, mas é uma diferença, né? Para quem vai sofrer o treinamento, para quem vai realizar o treinamento, isso acaba sendo importantíssimo, né? Que valor que a gente vai obter aí desse cálculo? 3,3%? 3 vezes 4,5 dividido por 4, deu 3,37, 375, é isso? É, 3,37. Vamos colocar 3,37. Então, o meu PN6 ele vai ser igual ao meu PN5 mais esse valor de X. Quanto que foi o meu PN6 lá que a gente tinha obtido? 82 e... 82,16. 16 mais 3,37 no PN6, vê lá, vai ser igual a 85,53. 85,5. Beleza? Aí eu chego no pico do que seria possível alcançar com essa pessoa, né? Ele vai chegar aqui, ó. Por que eu falo isso, que eu atingi o pico? Porque daí eu já estou chegando dentro daquilo que seria a minha competição, né? E aí a hora que eu chego naquilo que seria a minha competição, eu não posso mais forçar, eu tenho que começar a dar uma aliviada, né? E essa aliviada ela vai ficar visível a hora que a gente faz o cálculo do nosso ponto 7, né? Vamos para o cálculo do nosso ponto 7, e o cálculo do nosso ponto 7 ele acaba sendo bem interessante. Por que eu falo que ele acaba sendo interessante? Porque ele vai levar em consideração o meu ponto de volume 6, né? Então, o ponto 7, o PN7 fica 10% abaixo do valor de PV. Então eu tenho que saber qual que é o meu valor de volume 6, para daí eu indicar o quanto que será o meu valor de PN7, né? Qual que é o meu valor do PN6? Vocês estão lembrados? O Não, resultado foi 9. Tá. PV6. Na verdade, o meu PV6 lá, ele foi de 42%, né? Ou seja, eu saí do 33, né, e terminei lá no 42. Então eu vou perceber que eu tive um ganho aí de 9%, vai, entre o meu início da periodização até o final dela no que diz respeito ao volume, não é verdade? 33 menos 42 vai dar 9, acho que tá certo essa conta, né? E aí, lembra que eu falei para vocês que a gente vai entender, por exemplo, o início, o final a partir do início? Se o meu início, o meu PV1 é de 33% e o meu PN1 ele é de 30, né? O que isso acaba correspondendo? Que o meu
que o meu PN ele vai ficar 10%. Então, se a gente pegar 33% e achar 10% dele, qual que é o valor de 10% de 33? 3,3? 3,3, certo? Então, se eu pegar esse 33, fazer menos 3,3, ele vai dar 29,7. Estatisticamente, o que eu acabo fazendo com números superiores a 0,5 é redondo para cima. Então, ele acaba ficando com 30%. Então, a hora que eu tenho o meu PV6 em 42%, quanto que vai ser 10% de 42? 4,2. 4,2. Então eu faço 42 menos 4,2. Aí, como arredonda pra cima, vai fazer 4,5. Então vai dar. E aí vai dar 37,5, é isso? Não, se eu fazer 42 menos 4,2, ele vai dar 37,8. Não é? Isso. Aí fica 40. 38, né? É isso aí. Ah, não, porque isso aí não dá pra fazer. Isso é pensamento de aluno, né? Tô com 6,75, minha média é 8, né? Uma redonda. Você viu que a quarentena tá aqui, mas o pensamento tá igual, né? Não muda, né? Não muda. Não, pode arredondar a média nossa. Então o meu PN7, o PN7, ele sempre ele vai ter que estar abaixo do valor de PV. Certo? Ele sempre vai ter que estar abaixo do PV. Ele nunca pode ficar acima, ele nunca pode ficar igual ao valor de PV. Então ele é o cara que fala se a gente fez merda ou não. Você vê que o negócio tá maior, ferrou. Se o negócio terminou lá em cima, é porque tá errado. Que bosta. Então só pra gente localizar ele aqui, mais ou menos aqui, vai. Só pra fins de exercício mesmo. Então daí a gente vai ver aqui, ó. Que a hora que você chega dentro da competição que você calculou o seu PV7, você vai ver que o volume e a intensidade na semana que vai anteceder a competição, que vai começar a competição aqui, eles chegam quase a ser iguais na semana da competição. Então imagine o seguinte, você vai correr no domingo, o volume e a intensidade eles vão ser praticamente os mesmos, né? Aquele famoso treininho migué, só para se mostrar ativo, só para não ficar na nhaca, né? Na semana que vai competir, quando a gente pensa na questão da corrida, né? Quando a gente pensa nos esportes coletivos, por exemplo, vai ser aquele famoso treino preparatório, você teve um treino tático que foi um pouquinho mais leve, depois você libera lá para fazer a descontração, o famoso rachão antes da competição. Não sei se tem isso no vôlei, mas no futebol ele acaba sendo bem comum. Certo, povo? Alguma dúvida, alguma pergunta com relação ao ponto de volume, de intensidade? Fale. Eu não consegui acompanhar, professor, seu raciocínio dos 42 que você colocou aí. Vamos lá. Pensa assim. O final da periodização ele vai sempre corresponder ao início do ciclo seguinte de treinamento. O que a gente acaba observando sempre quando a gente tem as porcentagens de PN1 determinadas? A gente vai ver, por exemplo, que esses valores de 33 e 30 para iniciantes, eles vão ser mais ou menos compatíveis com aqueles que a gente encontra para atletas, né? Que vai ser de 50 e 45% de PN e PV. O que isso acaba mostrando para mim? Que sempre o meu PV1 ele fica 10% acima do meu PN1. Beleza? Então, se eu pegar lá 50%, né, eu descobri quanto que é 10% de 50%, eu vou ver que são 5. Tranquilo?
meu PN1 ele tem que ficar 10% abaixo do valor de PV. Ou seja, se o meu PN é 50%, 10% de 50 são 5, eu vou tirar 5% do volume para começar a minha intensidade. Então, o meu valor de PN vai ser 45. A hora que eu pego o nosso exercício, o que eu vou ter que analisar? Quanto que deu o meu PV6 nesse exercício que nós estamos fazendo e encontrar 10% dele. Então, a gente viu que o nosso PV6, na nossa periodização que a gente elaborou, ele é de 42%. 10% de 42% é 4,2. Então, eu vou ter que pegar do meu PN7, tirar 4,2 de 42 para dar o meu valor de PN7, que aí vai dar 38. Entendeu? Sim. Não, né? A minha dúvida foi, porque o resultado de PV6, eu não coloco o resultado. Eu não entendi. Porque para mim o resultado seria os 9%. E aí você falou 42, outro 42, eu não consigo. Deixa eu voltar lá então na planilha do volume. Cadê essa aqui? A hora que eu acho esse valor de 9%, esse valor ele vai ser, só para a gente terminar então aqui a questão do raciocínio, o meu PV6 vai ser igual ao valor de PV 1 mais esse X aí que a gente obteve, certo? Então, meu PV6 vai ser igual ao 33%, que é o valor de PV1, mais o 9%. Então, meu PV6 real, ele é de 42%. Ah, agora entendi. Ele não pode ser 9%, porque senão você terminou abaixo do que você começou. Você sempre tem que ter ganho, né? A ideia da periodização não é que você promova melhoria de performance e no final dela você esteja melhor do que quando você começou. Sim, é que na minha cabeça, olha como que foi. Eu imaginaria, eu não consegui somar isso que você fez, eu só imaginava que ele vai terminar de uma forma diferente do que ele iniciou. Então, ele terminaria 9% a mais do que o início da periodização, só isso. Eu não consegui colocar isso em números, igual você voltou aí. Ah, entendi. Então, daí a gente acaba tendo isso aqui, então, só pra gente fechar isso aí. Beleza? De qualquer forma, essas aulas, essa anterior, né, e essa vai estar no Saga, né? Vai. Tá, beleza. Pelo menos caso é que a gente fala, entendi tudo, é que você vai pôr no papel, dá um tela azul. Aí uma coisa eu tenho a quem recorrer ali na aulinha. Entendi. Mas qualquer dúvida pode mandar e-mail também, a gente... Beleza. É igual coisa de Gisele, ela começa a falar música, fala, entendi, você vai fazer o negócio do fechamento, acabou, velho, já era, não sei entender mais nada. Eu digo pra você, periodização é mais fácil que a BNT, viu? Ai. É que é muita coisa, mas na hora que você for fazer assim certinho, né? Que eu vou imprimir essa tabela e vou tentar fazer as coisas. Aí acho que fica mais claro. É prática. O que vocês vão ter agora de serviço, por exemplo, para essa semana até a próxima aula na semana que vem? É fazer a mesma coisa que a gente fez com o volume. Pegar esses valores de N agora e aplicar no que seria para um atleta. Tá. Então, se a gente trabalhou com a base de 33% de PV1 agora, e 30%, a gente vai trabalhar agora com o PN1 em 45%. E aí a gente vai ver o que vai acontecer com essa curva. Né? A dinâmica vai ser a mesma, só muda-se os valores. E aí, no caso, essa tabela já tá lá, né? Que eu fiz o download, mas já tá... Essa agora não, porque a gente acabou de finalizar ela, né? Então eu sim, mas depois vai disponibilizar. E jogo lá. E aí a gente pega essa tabela e através dessa a gente começa a fazer o cálculo. Perfeito. Tá, vou tentar fazer essas paradas. Tranquilo, povo. Essas marcações que você colocou aí, que você escreveu aí, PN1 e tal, ela vai estar lá no portal, professor? Já tá? Já tá lá. Para acompanhar aqui, fazer os cálculos do atleta.
Sim, já tá lá disponível. Tranquilo? Tem outra pergunta. Pergunte. No seu slide, professor, de volume de intensidade, tem como você fazer um resumão que nem você tinha feito no slide 2, iniciou, tipo, PN1 seria o início da fase de preparação, tipo, você estava colocando os tópicos assim como se fosse meio que um resuminho, sabe? Sim, tem, vai ter. Vai ter, você ainda vai terminar? Sim. Então beleza. Para otimizar o tempo, hoje eu fui falando e já fui localizando, né? Mas Legal. na apresentação em si vai ter esse primeiro slide com a localização deles. Tá bom, obrigada. BD. É nóis. Tranquilo então, povo. Mais questions? No more questions? No more. Se nós não temos mais questões, então só desejar a vocês um bom dia, uma boa semana. Até a próxima semana, no mesmo horário, depois do intervalo, né? Beleza. Obrigado por lembrar, cara. Tava quase esquecendo. Pra entrar no ritmo, Né? Você tem que Vou comprar meu todinho. a rotina, exatamente. Verdade, né? Na verdade, agora não é todinho, mas é piraquides agora. Piraquides, É. chique. Imitação. Beleza, então. Bom, falou. Obrigado igualmente. Bom dia, pessoal.